A Igreja em Brasília apresenta Programa Rios de Água Viva. Começa agora, Rios de Água Viva. A palavra profética chegando até você. Eu não posso mais parar, minha vida está no altar. Quero ser um vencedor, minha força é para o Senhor. Desperta, levanta, sai com o Senhor. Ora, invoca, ó Senhor Jesus. Dias mais sábios. Aproveite bem cada repreensão. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Provérbios 9:8. A experiência tem nos ensinado que é tolice repreender o escarnecedor, pois acaba por trazer afronta sobre quem o faz. O mesmo ocorre com quem censura o perverso porque a si mesmo se injuria. Deus ficou indignado contra Jerusalém, pois não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima de seu Deus. Um filho sábio não rejeita a disciplina do Senhor, nem se aborrece da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Na jornada cristã, temos visto pessoas que aborreceram o ensino, desprezaram a disciplina do Senhor, não escutaram a voz dos que as ensinavam, nem a seus mestres inclinaram os ouvidos. Destruíram-se a si mesmas e colheram morte. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois produz fruto pacífico. Se soubermos aproveitar cada tribulação para nos voltarmos ao Senhor e aprendermos obediência, seremos participantes da sua santidade e seremos aprovados para entrar no reino. Louvado seja o Senhor! Vamos todos propagar o Evangelho em todo lugar. Isso é restauração, é orgânica e de coração. Desperta, levanta, sai com o Senhor. Ora, invoca, ó Senhor Jesus. A salvação começa pelo ouvir. Ouça a palavra, creia e invoque o nome do Senhor Jesus. Eu não posso mais parar, minha vida está no altar. Quero ser um vencedor, minha força é para Prepare-se! o Senhor. A palavra profética está prestes a ser liberada e ela vem como um rio de água viva, trazendo direção, consolo e renovação para você. Ó Senhor Jesus, vamos todos propagar o Evangelho em todo lugar. Hoje ouviremos a conclusão da mensagem. Nimrod e o governo humano em oposição a Deus. Satanás ele usou o governo humano para fazer oposição a Deus, para derrotar o povo de Deus por meio da idolatria. So Satan used the human government to oppose God and to destroy the people of God through idolatry. Então, o princípio da Babilônia foi Babel. Isso está em Jeremias capítulo 50, versículo 1. So the principle, the beginning of Babylon was Babel. This is in E Jeremiah foi edificado, 51. Jeremias 51. Jeremiah 51. Palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias, o profeta. Então, Babel foi edificado por Nimrod, descendente de Cã. So Babel was edified by Nimrod, descendant of Ham. Um governo contra, em oposição a Deus. Podemos ver também em Daniel 2:31. And it was a government against God. We can see this in Daniel 2:31. Aí você vê então aquela grande estátua, representando
o reinado, o Nabucodonosor, reinado da Babilônia. then you can see that great statue, right, representing the kingdom of Nebuchadnezzar, the government of Babylon. Então a Babilônia, né, era uma terra cheia de ídolos, que o homem adorava ídolos e exaltava-se a si mesmo e se opunha a Deus. So Babylon was a land full of idols that where man would worship these idols and exalt himself against God. Então a Babilônia deu continuidade a Babel, que aos olhos de Deus deu corpo ao governo humano em oposição a Deus. So Babylon gave the continuity to Babel that at God's eyes gave more strength to the human government against God. E o Nabucodonosor, rei da Babilônia, era identificado como a figura de Satanás. And Nebuchadnezzar, the king of Babylon, was identified as a figure, an illustration of Satan. Isaías 14, de 11 a 15. In Isaiah 14, from verse 11 to 15. Vocês conhecem esse versículo, não vou ler. You know these verses, I'm not going to read them. Então foi Babilônia que destruiu a cidade santa de Deus e o seu templo santo e levou em seu cativeiro, né, babilônico o povo e os utensílios da casa de Deus. So it was Babylon that destroyed the city and the temple of God and took the people of God and all the utensils of the temple to captivity. E no final desta era, And in the end of this age, e no final dessa era, a igreja apóstata foi chamada em Apocalipse 17, 18 de a Grande Babilônia. and at the end of this age, the church that didn't follow the word prostituted and was compared to Babylon. E que está em capítulo 17, This is in Revelation 17, versículo 5. verse 5. Na sua fronte, eu posso ler, né? Vou ler versículo 1 só para vocês terem um contexto. I'm going to Veio, read verse 1 for you to understand the context. veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. 17:1. Then one of the 7 angels who had the 7 bowls came and talked with me, saying to me, Come, I will show you the judgment of the great harlot who sits on many waters, Com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. with whom the kings of the earth committed fornication, and the inhabitants of the earth were made drunk with the wine of her fornication. E essa grande meretriz, no versículo 5, diz assim: Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Verse 5 says, And on her forehead a name was written, Mystery, Babylon the Great, the mother of harlots and of the abominations of the earth. Aqui está se referindo à igreja, na era da igreja em Tiatira, que se tornou essa mulher, a grande Babilônia, que se tornou abominação, né? Ele contaminou a terra com as abominações. Here is talking about the church in the time of Thyatira that became Babylon the Great, this abomination, and contaminated everything with the abomination. Onde a liderança política e econômica se misturaram Where the, com essa prostituição. where the political Espiritual. and economic powers, leadership mixed with this abomination, spiritual E abomination. Apocalipse 18, versículo 2, então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. And chapter 18, verse 2, And he cried mightily with a loud voice, saying, Babylon the Great is fallen, and has become a dwelling place of demons. Então, o que começou lá em Nimrod está desembocando aqui. So what began in Nimrod ends here. Contra Babilônia, contra Deus. Babylon is against God, Contra o povo de Deus. against the people of God. Mas, irmãos, graças a Deus que nós, né, o Senhor está levantando a sua igreja. But brothers, thank the Lord is raising the church. E essa linha da igreja vai desembocar em habitação de Deus, né, para todos sempre,
como tabernáculo de Deus. And this line of the church will end with the dwelling place of God as the inhabitation of God forever. E primeiramente, durante o milênio, Cristo reinará, né, por 1000 anos com seus vencedores. First, during the millennium, Christ will reign with his overcomers for 1,000 years. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem a parte da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Revelation 20, verse 6. Blessed and holy is he who has part in the first resurrection. Over such the second death has no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. E quem vai vencer esse reino que é contra o reino de Deus? And who is going to defeat this kingdom that is against the kingdom of God? Quem vai vencer essa luta contra Satanás? Who's going to win this fight against Satan? Apocalipse 12, Revelation 12. o filho varão. The male child. Quando o grande dragão vermelho achou que estava para ganhar essa guerra, When the great red fiery dragon thought he was going to win this war, porque a mulher, o povo de Deus, se encontra enfraquecida. because the woman, the people of God, was weakened. Olha para a cristandade de hoje. Look at the Christianity today. Em termos do reino de Deus, governo de Deus, ela está enfraquecida. In terms of the government of God, the kingdom of God, it's weakened. Mas dentro dessa totalidade do povo de Deus, há o filho varão. But among the totality of the people of God, there is the male child. Esse filho varão está nascendo. This male child is being born. No tempo final, ele se encontra, né, em processo de dores do parto. In the times of the end, it is in the stage of labor pains. Esse grande dragão está de olho no filho varão quando nascer, está pronto para devorá-lo. This great dragon is watching, waiting for the baby to be born to devour it. Mas Deus vai proteger o filho varão quando nascer. But God will protect the male child when it's born. Por isso, irmão, nós que lutamos pelo reino, não temos medo de Satanás. That is why, brothers, we who are fighting for the kingdom are not afraid of Satan. Deus vai nos proteger, sempre nos protegerá e vai nos proteger quando o filho varão nascer. God will protect us. He always protects us, and He will protect us when the male child is born. Quem faz parte desse filho varão? Who is part of the male child? Como nós vamos vencê-lo? How will we overcome him? Versículo 11. Verse 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. And they overcame him by the blood of the Lamb. Nós não vencemos pelo nosso currículo. We don't overcome by our own curriculum. Não vencemos pelas nossas próprias realizações, capacidade. We don't overcome him by our own accomplishments, our capacity. Nós reconhecemos que somos apenas um pecador. We recognize that we are only sinners. Chegamos na presença de Deus pelo sangue do Cordeiro. We come to the presence of God by the blood of the Lamb. E também a nossa luta, nosso serviço, nosso viver pela palavra. And our fight, our service, our living is also by the word. É a palavra que faz tudo. It's the word that does everything. A palavra nos dá direção, a palavra nos dá alimento, nos dá vida. The word gives us direction, gives us food, gives us life. E a palavra faz a obra de Deus. And the word does the work of God. E por isso, por causa da palavra do testemunho que deram. That is why it's because of the word of their testimony. A palavra para nós não é meramente uma doutrina, um ensinamento fora de nós. The word for us is not just a doctrine or a teaching that's out of us. Mas é a outside of palavra us. que nós fazemos imersão, inculcamos no coração. But it's the word that we do immersion, we inculcate it in our É a heart. nossa vida, é o nosso serviço. It's our life, it's our service. Então é a palavra do testemunho que deram. So it's the word of our testimony. E por fim, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. And at last, they did not love their lives to the death. Esse é o espírito dos valentes de Davi que eu falei lá no começo. This is the spirit of the mighty men of David that I spoke in the beginning. Nós temos esse mesmo espírito. We have the same spirit. Não estamos aqui pelo nosso próprio interesse. We are not here for our own interests. Não lutamos
para ganhar alguma vantagem. We don't fight to gain advantage for Nós ourselves. estamos aqui lutando pelo reino de Deus. We are here fighting for the kingdom of God. Nós não tememos arriscar nossa própria vida. We are not afraid of risking our own life. Nós damos tudo de si para que esse reino venha um dia mais cedo. We give everything of ourselves for this kingdom to come one day earlier. Por isso nós somos valentes de Davi. That is why we are the mighty men of David. Arriscamos nossa vida para isso. We risk our lives for this. Nos gastamos para isso. We spend ourselves in this. E quanto a nós, não queremos nada para nós. And concerning us, we don't want anything for Como ourselves. Paulo fala em Atos 20, terminar com esse versículo. As Paul says in Acts 20, I'll finish with this verse. Como Paulo fala, What does Paul say? em nada, In nothing, nada considero a vida preciosa para mim mesmo. in nothing do I consider my life precious for myself. A minha vida não é preciosa para mim, em nada considero, né? Versículo 24. Verse 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, But none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, contanto que complete a minha carreira so that I may finish my race e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. and the ministry which I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of Como God. Paulo, nós vamos passar a nossa vida pregando o reino. Está no versículo seguinte. Nós vamos passar a nossa vida pregando o reino. As Paul, we're going to spend our lives preaching the kingdom. This is A- in the following verse. Até que venha o reino. Until the kingdom comes. Por isso, irmãos, o Senhor está levantando um grupo de guerreiros. That is why, brothers, the Lord is raising a group of warriors. Vocês são os guerreiros do Senhor aqui na África. You are the warriors of the Lord here in Africa. Não lutamos por nós, We don't fight for ourselves. lutamos pelo reino. We fight for the kingdom. Vamos levantar o reino de Deus aqui nesse continente. Let us raise the kingdom of God here in this continent. Envergonhar Satanás, Let us put Satan to shame. quebrar a maldição, Let us break the curse. trazer a bênção de Deus. Bring the blessing of God. Jesus é o Senhor. Jesus is Lord. Hosanna, aleluia. Hosanna, amém. Hosanna, aleluia. Hosanna, amém. Hosanna, aleluia. Você pode também ouvir essa mensagem completa acessando o site institutovidaparatodos.org.br. Togoyema, amém. Togoyema, aleluia. Togoyema, amém. Sifumungu, aleluia. Sifumungu, amém. Sifumungu, aleluia. Sifumungu, amém. Sifumungu, aleluia. Sifumungu, amém. Sifumungu, aleluia. Sifumungu. Continue ligado e desfrute das bênçãos que o programa Rios de Água Viva traz para você e toda a sua família. Ainda temos mais palavra, mais vida e mais bênção para você. Togoyema, aleluia. Togoyema, amém. Togoyema. Você quer ser um missionário? Levar o evangelho do reino e cumprir a vontade de Deus? No Centro de Aperfeiçoamento para a Pregação do Evangelho, CEAP, jovens e adultos são preparados e enviados para missões no Brasil e no exterior. E você, quer ser um missionário? Atenda ao chamado de Deus. Entre em contato conosco. Aleluia, aleluia, Hosanna, Hosanna, aleluia, Hosanna, amém, aleluia, Hosanna, aleluia, Hosanna, aleluia, Hosanna. Alimento diário. Série Gênesis, o princípio. Autor Pedro Dong. Semana 1. Nimrod e o governo humano em oposição a Deus. Sexta-feira. Ler com oração.
Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Filipenses 2:2. Um só falar, uma só direção. Embora a Bíblia não faça uma conexão direta entre Nimrod e a Torre de Babel, ela nos diz que esse empreendimento monumental tinha o objetivo de alcançar o céu, simbolizando a presunção humana de rivalizar com Deus, exaltando o nome do homem e evitando que este se espalhasse por toda a terra. Temos o registro de certo historiador judeu, Flávio Joséfo, datado do século I, que descreve Nimrod como um rei tirânico que incitou a rebelião contra Deus motivado pelo orgulho e desejo de poder, o que o caracteriza como o principal instigador da construção da Torre de Babel, apesar de isso não estar explícito no texto bíblico. Segundo Joséfo, Nimrod não apenas liderava um povo, mas também personificava a rebeldia contra Deus, incitando a construção da Torre de Babel com o intuito de consolidar seu próprio poder e evitar uma nova dispersão da humanidade. A intenção de Nimrod, ao construir uma estrutura que alcançasse os céus, não era somente de erigir um monumento à sua própria grandeza, mas um símbolo de resistência contra Deus. Quem olhasse para a Torre de Babel veria nela a oposição do homem a Deus. Essa edificação tornou-se um ato de desafio ao Senhor e um esforço para unificar a humanidade debaixo de um único governo humano, centralizando o poder e evitando que as pessoas se dispersassem pela terra. Ao fazer o mal, o homem sempre procura estabelecer um governo que se opõe a Deus. E, quando um povo está unido nesse único propósito e fala a mesma língua, o poder para praticar a maldade é muito maior. Entretanto, do lado positivo, Deus também está levantando um povo unido, mas debaixo de seu governo. Hoje temos um só foco, uma só direção, uma só palavra, conforme Filipenses nos exorta. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Filipenses 2:2. Deus quer que sejamos unidos, mas debaixo de seu governo, e não do governo humano. Do lado negativo, ao construir a Torre de Babel, os homens foram tão incitados a se rebelar contra Deus que todos pensavam a mesma coisa. Tinham raiva de Deus e construíram a torre para desafiá-lo. O povo era um em seu propósito e falava a mesma língua, por isso empreendeu essa obra portentosa. Nós, os trabalhadores da última hora, temos um grande empreendimento a realizar. Para isso, precisamos ficar juntos e pensar a mesma coisa. Primeiramente, precisamos amar o Senhor, amar os irmãos e amar a vontade de Deus. Nós os amamos para apressar a vinda do reino de Deus. Por isso lutamos pelo reino, sendo unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. Fisicamente estamos distantes uns dos outros e nossos idiomas são diferentes. Mas por acompanharmos fielmente o falar de Deus, a palavra profética, temos a mesma linguagem celestial. Graças a essa palavra, temos sido colocados numa câmara de energização, na qual os adolescentes nos trazem a energia da vida. Esse lugar é também uma câmara de ressonância, onde todos atingimos a mesma frequência, a mesma cor e o mesmo ciclo, isto é, subimos e descemos juntos, estando todos no mesmo ritmo, o que soma nossas forças. Se estivéssemos em ciclos diferentes, anularíamos uns aos outros. Hoje temos um só foco, que é fazer a vontade de Deus, ou seja, fazer de Cristo o cabeça sobre todas as coisas. Não estamos lutando por fama ou posições na igreja, mas todos nos empenhamos pelo reino de Deus para o encabeçamento de Cristo. Essa unidade faz com que a igreja tenha um só falar
e uma só direção, e ela não pode ser detida. Aleluia! Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store. Eu não posso mais parar. Minha vida está no altar. Quero ser um vencedor. Minha força é para o Senhor. Desperta, levanta, sai com o Senhor. Ora, invoca, ó Senhor Jesus. Vamos todos propagar o Evangelho. Do trabalho da glória à santificação. Do trabalho da glória à santificação. Só a palavra rema nos limpa o coração. Só a palavra rema nos limpa o coração. Enchendo-nos a glória, nosso rosto brilhará. Enchendo-nos a glória, nosso rosto Na brilhará. unidade misteriosa haveremos de Na entrar. unidade misteriosa haveremos de entrar. Deus, para a sua glória, já nos predestinou. Deus, para a sua glória, já nos predestinou. Com nossa força própria, não conta o Senhor. Com nossa força própria, não conta o A Senhor. palavra procedente do Pai nos traz a vida. A palavra procedente do Pai nos traz a vida. A poder e autoridade de Deus nos aproxima. Poder e autoridade de Deus nos aproximar. No homem natural não somos confiáveis. No homem natural não somos confiáveis. Podemos ter negar Jesus ser reprováveis. Podemos até negar Jesus ser reprováveis. Se cheios da glória, porém, Se cheios da glória, porém, úteis fiéis nós somos. úteis fiéis nós somos. O reino de Deus com poder. O reino de Deus com poder. Vamos pregar a todos. Vamos pregar a todos. O reino de Deus O reino de Deus não é deste mundo, nem finda jamais. não é deste mundo nem finda jamais. O reino de Deus O reino de Deus não é deste mundo, nem finda jamais. não é deste mundo nem finda jamais. Jesus foi preso e julgado injustamente. Jesus foi preso e julgado injustamente. Mas sua vida deu-nos espontaneamente. Mas sua vida deu-nos espontaneamente. É Rei Supremo que por Deus foi escolhido. É Rei Supremo que por Deus foi escolhido. E em sua glória nós seremos inseridos. E em sua glória nós seremos inseridos. Viveremos felizes. Viveremos felizes Pela eternidade. pela eternidade. De Deus partilhando. De Deus partilhando Na perfeita unidade. na perfeita unidade. Viveremos felizes. Viveremos felizes Pela eternidade. pela eternidade. Nós e Deus partilhando. Nós e Deus partilhando Na perfeita unidade. da perfeita unidade. Da perfeita unidade. Então invoca, Invoca. ó Senhor Perfeita Jesus. unidade. Amém, aleluia. Ó Senhor Jesus, vamos todos propagar o Evangelho em todo lugar. Isso é restauração, é o grande pé de coração. Desperta, levanta, sai com o Senhor. Você que nos acompanha pela internet, deixe o seu comentário, o seu gostei. Jesus, desperta, levanta, sai com o E você que ouve o programa Rios de Água Viva pelo rádio também pode falar conosco pelo número 619-8412-7970.
O programa Rios de Água Viva vai ficando por aqui. Que a palavra de Deus continue iluminando você. Até o próximo encontro.